Hoje tem início uma nova série, cujo título é Transformados pelo Evangelho. Periodicamente, talvez você já tenha percebido isso, nós trazemos algumas séries de mensagens baseadas em livros bíblicos, não apenas temas aleatórios, ou um tema que a gente discute em vários textos diferentes da Bíblia, mas às vezes, ocasionalmente, a gente tem separado algumas séries para olhar mais profundamente em um livro especificamente. E esse é o caso dessa série, que vai ter por base o livro, a carta de Paulo, na verdade, aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Você já pode abrir sua Bíblia, então, em Colossenses. A minha sugestão, desde já, é que você pense que esse mês é um mês muito oportuno para você ler essa carta. Uma carta super curta, são apenas 4 capítulos. A gente já fez série sobre Filipenses, a gente já fez série sobre Efésios. Aqui a gente começa uma série sobre Colossenses, uma série baseada num livro muito curto. Obrigado. E esse livro de Colossenses, essa carta de Paulo aos Colossenses, escrita aproximadamente no ano 60, 61 da era cristã, enquanto o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma, aguardando seu julgamento, ele escreveu nesse período 4 cartas. A carta aos Colossenses, a carta junto aos Colossenses, que é a carta a Filemon, ou Filemon, como é mais conhecida, a carta aos Efésios e a carta aos Filipenses. Então, essas 4 cartas, Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses, são chamadas de cartas da prisão por conta disso. São 4 textos escritos por Paulo nesse período de prisão em Roma, no ano 60, 61 da era cristã. E nesse período, onde Paulo está preso, é significativo pensar que ele teve uma produção tão bela, tão profunda. Boa parte das suas cartas, portanto, das suas 13 cartas, 4 foram escritas nesse período dessa prisão. Significa que, apesar de estar preso, apesar de não poder fazer aquilo que ele mais gostava de fazer, que era viajar por novos lugares, anunciando o Evangelho em cidades ainda não alcançadas pelo Evangelho, que ainda não tinham ouvido o Evangelho, e ao mesmo tempo, no meio dessas viagens, visitar novamente as igrejas que ele já tinha fundado em viagens anteriores. Esse era o costume de Paulo. A rotina do apóstolo Paulo era essa. E enquanto ele fazia essas viagens, primeiro, para levar o evangelho para cidades não alcançadas e para visitar as igrejas que ele já tinha fundado, no meio disso tudo, ele fazia 2 coisas principalmente. Os discípulos, formação da geração seguinte de líderes da igreja cristã e a redação das suas cartas. Então, basicamente, o seu ministério se construiu em cima disso. Dentre essas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Colossenses é uma carta que se destaca pela sua forma prática, pela maneira como nos apresenta o Evangelho dentro de um contexto onde deturpações, onde acessórios podem ser colocados juntos ao Evangelho de Cristo e que esses acessórios podem trazer diversos prejuízos para nós. Então, esse é o tema, o assunto que Paulo vai tratar nessa carta. A soberania de Jesus Cristo e a suficiência do Evangelho de Cristo. Ou seja, a partir do momento que temos relação com Cristo, não existe nenhum outro poder ou autoridade a qual nos submetemos. Mas apenas Cristo é o nosso Senhor, o poder e a autoridade máxima sobre a história e sobre principalmente as nossas vidas. E em segundo lugar, não é necessário que nenhum outro artefato, nenhuma outra ideia, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra ideologia, absolutamente nada precisa ser somado ao Evangelho para que as nossas vidas tenham sentido. O que Paulo vai dizer é que o Evangelho é a nossa suficiência. Nós temos tudo o que necessitamos para a vida no Evangelho de Jesus Cristo. Então é por isso que eu quero me aproximar da carta, olhando para o capítulo 1, do verso 1 até o verso 14 com vocês, pensando nesse trecho inicial da carta, a abertura, a introdução da carta, nesses 14 versículos, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre esse poder transformador que o Evangelho de Jesus Cristo tem. Vamos fazer a leitura? Colossenses, capítulo 1, a partir do 1º versículo, nós lemos o seguinte. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Importante você já percebeu o seguinte, logo na introdução.
Normalmente a gente fala carta de Paulo aos Colossenses, certo? Mas o que você acabou de ler aqui? Que não é só a carta de Paulo. Carta de Paulo e Timóteo aos Colossenses. Então, isso dá prova do que eu acabei de falar. Enquanto Paulo está viajando, pregando o evangelho, visitando suas igrejas, discipulando pessoas, ele está junto com os seus discípulos, com as pessoas mais jovens que ele está preparando para a próxima geração de liderança cristã. Por isso, carta de Paulo e de Timóteo aos irmãos que estão na cidade de Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí, versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo este mundo, o evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Eu gostaria que, se você tivesse com a sua Bíblia aberta aí, você pode fazer um grifo considerável nessa expressão de Paulo. Desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, e guardem esse nome, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque, ao lermos, Senhor, do Teu Evangelho, nós temos, Pai, o nosso coração confortado pela Tua graça e pelo poder do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade de termos momentos da nossa vida onde nós podemos olhar para o Teu Evangelho e buscar a Tua orientação. Buscar a voz e o conselho do Teu Santo e Bendito Espírito a nos conduzir nessa vida. Que hoje, Pai, aconteça isso. Que hoje o Teu Espírito nos conduza. Que hoje o Teu Espírito, Pai, fale aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. A carta de Paulo, então, a gente poderia pensar que em muitas das suas cartas, o Evangelho entra num momento de revisão. Quando Paulo escreve as suas cartas, com a exceção da carta aos Romanos, em todas as suas outras cartas, Paulo tem problemas muito específicos para resolver. Paulo escreve suas cartas porque as igrejas que recebiam essas cartas passavam por algum tipo de problema. E esses problemas seriam resolvidos por intermédio do que Paulo tinha a escrever e ensinar para eles. Esses problemas podem ser problemas de desvios doutrinários, como é o caso da carta aos Colossenses. Pode ser que esses desvios doutrinários não fossem apenas questões de ideias, de pensamentos, de linhas diferentes de interpretação da fé, mas esses desvios doutrinários levavam essas pessoas para longe do Evangelho de Cristo. Isso exigiu uma intervenção do apóstolo Paulo. A carta aos Colossenses é um exemplo disso. A carta aos Gálatas é um exemplo ainda melhor do que a carta aos Colossenses, de Paulo corrigindo desvios doutrinários, cuja consequência é prática, cuja consequência são pessoas que estão
andando para trás na fé, ao invés de caminharem a um fortalecimento da fé por causa do Evangelho. Em outras cartas, por exemplo, você tem desvios doutrinários, mas são cartas que se dedicam muito mais à solução de problemas de relacionamentos. Interessante isso. A maior parte dos problemas que Paulo tenta resolver nas suas cartas não são por causa de doutrina, mas por causa de relacionamentos entre pessoas. E eu não sei por que a gente ainda decide ser pastor como formação, porque Paulo já mostrou para a gente que isso dá um trabalho danado. Você ter que resolver problemas de relacionamentos e pessoais é o que toma a maior parte da atividade pastoral de alguém. Por isso eu dou graças a Deus para o André, que pode trabalhar bastante resolvendo esses conflitos e eu posso estudar e dar aula. É uma beleza para mim. Parceria entre eu e o André é ótima por conta disso. Ele dá conta dos pepinos e eu gosto de continuar estudando, dando aula, ensinando e etc. Mas é isso que a gente está enxergando, por exemplo, em Colossenses. Por quê? Porque nessa carta Paulo tem que colocar o Evangelho em revisão. Porque diante de todos esses problemas, sejam eles problemas doutrinários, problemas de teologia, sejam eles problemas de relacionamento, a resposta de Paulo sempre parte do mesmo lugar, que é o Evangelho. Então não tem jeito. Em todo momento, seja qual for o problema, seja um desvio doutrinário, teológico, seja um problema de relacionamento entre as pessoas, seja um relacionamento das pessoas com Paulo, como aconteceu com os coríntios, seja qual for a origem do problema, a resposta de Paulo sempre terá sua base no Evangelho. E aqui tem uma correção que a gente precisa fazer sobre o que a gente pensa sobre o Evangelho. Para a maior parte dos cristãos, e isso paira sobre o imaginário evangélico, é que Evangelho é o beabá da fé cristã. É simplesmente aqueles primeiros passos da fé cristã. E depois que a gente deu os primeiros passos, ou seja, depois que a gente já conhece o Evangelho, a gente vai para as coisas mais maduras, mais difíceis, mais densas e etc. Só que isso não se sustenta no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento o Evangelho não é o beabá, não é o ABC da vida cristã. O Evangelho é a vida cristã de A até Z, é tudo. Tudo é o Evangelho. E a vida cristã se fundamenta no Evangelho. Não existe problema social, teológico, de relacionamento que não se resolva com base no Evangelho. Se resolvermos esses problemas com qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, já não somos cristãos. A gente já está agindo em desacordo com o que o Novo Testamento ensina para nós. É por isso mesmo que toda a explicação, toda a resposta, toda a solução de conflito teológico e de relacionamento que Paulo tem para dar, tem por base o Evangelho. Por isso que a sua carta começa com essas afirmações. Vocês ouviram por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho que chegou até vocês. E no que consiste este Evangelho? Consiste que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, o Evangelho é a palavra da verdade que chegou até os colossenses, que chegou até nós. O Evangelho é a verdade revelada por Deus, que chegou até nós. Então nós vivemos em um mundo onde todas as suas religiões, sistemas filosóficos, sistemas ideológicos, sistemas de governo, teses acadêmicas, ou seja, todos nós estamos cercados em um mundo onde diversas verdades estão em pauta. Nós estamos vivendo num mundo que conhece, e sempre foi assim, uma pluralidade de verdades que estão aí. Qual é a diferença do Evangelho? É que o Evangelho não é mais uma dessas verdades. O Evangelho é a verdade, por meio da qual criticamos todas as outras verdades. Então todos nós temos verdades ideológicas, e nesse período de eleições isso foi o que mais se discutiu. Todos nós temos as nossas ideias sobre sistema de governo, partido e etc. Todos nós temos verdades acerca até mesmo de coisas da Bíblia e assim por diante. Todos nós seguimos essas verdades. Qual é o grande problema? É que a gente precisa fazer o exercício como Paulo fazia. Para com isso. Coloque as suas verdades
em suspenso e deixe que o Evangelho de Cristo seja a crítica para todas as suas verdades, para todas as nossas verdades. A verdade do Evangelho não é uma verdade, portanto, que compete com as outras. Ela está acima de todas as outras. Porque todas as outras verdades são criadas por nós. É lógica humana. É linha de raciocínio humano. Criamos as nossas verdades, e isso já diz respeito da sua origem. Somos nós que fazemos. Somos nós quem criamos diversas verdades. O Evangelho, por um outro lado, é a verdade revelada. É a verdade que vem da parte de Deus a nós. E isso faz do Evangelho a única verdade a partir da qual criticamos, olhamos a realidade. É por isso mesmo que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o óculos pelo qual você enxerga a realidade. É através do Evangelho, por meio do Evangelho, que nós enxergamos a coisa. O Evangelho não é um sistema religioso. O Evangelho é a revelação de Deus, Jesus Cristo, seu Filho, que veio a nós, viveu entre nós, falou do reino do Pai, morreu numa cruz, ressuscitou e nos deu seu Espírito. E por meio disso, nós vivemos a plenitude de vida em liberdade com esse Deus, que nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, por isso mesmo que Paulo vai fazer uma crítica ao que estava acontecendo entre os colossenses. E o que fez com que Paulo escrevesse essa carta a esses cristãos? A gente tem logo no começo o nome de Epáfras. Você deve ter lido e prestado atenção nesse nome. E esse Epáfras pede auxílio a Paulo para resolver um problema. O ensino que estava entrando na igreja dos Colossenses. É claro que essa afirmação não está explícita na carta, mas a gente entende essa informação e todos esses ensinos equivocados que estavam entrando na igreja por meio das respostas que Paulo vai dando em toda a carta. Então, uma das coisas que a gente percebe é que Paulo está discutindo ou confrontando à luz do Evangelho uma filosofia. É isso que ele vai dizer na carta lá no capítulo 2. Existe uma filosofia que está entrando nesse mundo. Quando a gente pensa em filosofia nesse contexto da história, nós estamos falando de uma coisa muito diferente do que é filosofia hoje. Filosofia nesse contexto é sistema religioso e explicação de mundo. Toda a ideia filosófica desse tempo da história não tem nada a ver com o conceito de filosofia de Platão, Sócrates e Aristóteles, e muito menos com o conceito moderno de filosofia. Uma filosofia é uma explicação de mundo com suas vertentes religiosas. Então, a forma pela qual nós enxergamos a realidade tem consequências para a minha vida religiosa. Ou seja, era um ensino que havia se introduzido nessa igreja, uma nova filosofia que havia se introduzido nessa igreja e que traria diversos problemas. Na própria carta, o que a gente sabe sobre esse ensino, sobre essa filosofia religiosa de explicação de mundo de Paulo, é que eles criam e ensinavam que entre nós existem poderes atuando. Esses poderes são poderes celestiais. Qual que é a ideia? Eles habitam e vivem acima da realidade, sobre a terra. E esses poderes, de alguma maneira, determinam as nossas vidas pessoais. São esses poderes que determinam o nosso destino. São essas forças espirituais, impessoais, que determinam o que vai acontecer com a gente. Nosso destino e etc. Por isso mesmo, o que era necessário? Tomar conhecimento desses poderes. Por meio do conhecimento, e esse conhecimento que nós estamos falando é acesso aos mistérios ocultos desses seres, desses poderes e autoridades celestiais, tomando conhecimento, investigando os seus mistérios, adentrando o seu mundo oculto, obscuro e etc., por meio de questões de pensamento, de discussões, de debates e também de religião, nós teríamos acesso a esses poderes. Por que a gente ia querer ter acesso a esses poderes? Porque era super importante, já que eles determinam o meu destino, eu preciso ter acesso a eles. Eu preciso ter um tipo de conhecimento que me conecte a eles, já que é o meu destino pessoal que está em pauta. E isso leva a uma terceira característica desse ensino
contrária ao evangelho, rituais. Rituais de abstinências de certos tipos de alimentos e de bebidas, e rituais envolvendo celebrações de astros, lua nova e etc., datas especiais e assim por diante. Tudo isso aparece ao longo da carta, mas o capítulo central sobre esse assunto aqui é o capítulo 2. Então, essa semana, lembra que você já tem a lição de casa, de ler Colossenses, quando chegar no capítulo 2, você vai lembrar com muita clareza tudo isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, para começar a responder o problema, Paulo introduz na sua carta aquilo que é a sustentação da vida cristã. O que sustenta a vida cristã? Fé, amor e esperança. É como um tripé. Se você tirar um deles, cai. Fé, amor e esperança. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo. Interessante isso. Como que você ouve falar da fé de uma pessoa, se não por meio daquilo que a pessoa faz e de como a pessoa vive? Ouvir falar da fé não é que Paulo ouviu o discurso de fé dessas pessoas, mas que essa fé trazia resultados. Essa fé se manifestava numa vida transformada. Essa fé se traduzia em obras, em ações, em feitos. E é isso que torna essa fé um testemunho. Uma das coisas que a gente até conversou nessa semana aqui na igreja, não sei em que momento e em que contexto foi isso, é que a fé cristã não aceita aquele conceito tradicional de que fé é uma questão de foro íntimo. Fé é uma questão muito pessoal, que ninguém precisa saber da minha fé. Se ninguém precisa saber da sua fé, e se ninguém sabe da sua fé, significa que você não é uma pessoa cristã. Porque a fé cristã é pública. Fé cristã resulta em obras. Fé cristã se manifesta na vida transformada. Fé cristã se manifesta nos nossos relacionamentos. Fé cristã se torna pública pela sua própria natureza. Fé cristã é fé no evangelho, e evangelho é boa notícia, e notícia se proclama, não se esconde, se proclama. Justamente por isso que não tem uma fé privada coisa nenhuma. A nossa fé é uma fé pública, onde a sua própria natureza, na transformação da nossa ação e da nossa proclamação, em tudo, essa fé é pública. Essa fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Então, como a gente entenderia essa sustentação das nossas vidas no tripé fé, amor e esperança? Em primeiro lugar, fé é confiança incondicional em Cristo. Fé cristã é fé numa pessoa. Fé cristã não é plausibilidade de ideias, sistemas ou alguma coisa assim. É confiança numa pessoa, num ser histórico, num homem que viveu entre nós e que está entre nós, no seu corpo que é a igreja e na presença do seu Espírito, testemunhado pela palavra de Deus. Então, fé cristã tem chão, é sólida, tem fundamento. A fé cristã é fé que se baseia em Jesus Cristo e que não precisa absolutamente de mais nada além de Jesus Cristo. Porque é uma confiança incondicional nele. Sabe que essa confiança não pode ser frustrada. Quando você precisa de qualquer outra coisa para dar sentido para a sua vida, é hora de você colocar o evangelho em revisão na sua vida. É hora de você questionar se de fato você se converteu a Cristo ou não. Porque se você se converteu a Cristo de fato, sua fé tem que estar fundamentada nele. Se qualquer outra coisa, qualquer outra ideia, qualquer outro pensamento, e em casos mais extremos, se você precisa somar à fé cristã qualquer outra religião, qualquer outra prática religiosa, qualquer outro elemento que não seja Cristo, você já tem um problema estrutural na sua fé.
Em segundo lugar, o texto fala da esperança, segundo pé do nosso tripé. E essa esperança é a confiança no futuro em Cristo. Essa esperança gera em nós perseverança, continuarmos em frente. Porque assim como a minha fé está sustentada em Cristo, é uma fé que me faz olhar para frente. E lá na frente, no futuro da história, termos a realidade já concluída, já pronta desse Deus. O fim dessa história pertence a Deus. O novos céus e nova terra, olhar para esse futuro, a herança que nos está reservada, são tantas e tantas expressões que o Novo Testamento utiliza para falar desse futuro para nós. Tudo que nós estamos esperando, tudo que está no nosso porvir, nós precisamos nos orientar por essa esperança. Porque a nossa esperança é a confiança, não num futuro incerto. A nossa esperança não é num talvez. A nossa esperança não é numa possibilidade. A nossa esperança é numa confiança. É uma certeza de que tudo aquilo que Deus nos prometeu pela sua palavra, Ele há de cumprir. De que toda a história será redimida por este Deus e nós conheceremos uma realidade onde este Deus governa soberanamente. E porque Ele governa soberanamente, porque a sua verdade prevaleceu diante de todas as nossas verdades, é que este Deus governará com justiça e teremos vida de paz, teremos vida de amor, teremos vida cheia, perfeita, plena. E em terceiro lugar, o amor cristão, que nada mais é do que a nossa ética. É por isso que você ouve falar do amor que eles têm por todos os santos. Se você perguntar assim, o povo lá do Antigo Testamento tinha a lei de Moisés. E o que é que o povo do Novo Testamento, a Igreja de Cristo, tem? A lei do amor. Porque o amor é o resumo de toda a lei. Paulo diz isso aos Romanos no capítulo 13, diz isso aos Gálatas no capítulo 5. 1 de João fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. O amor é o resumo de toda a lei. Então, em nós está aquilo que nos orienta sobre como agir, o amor de Cristo. É pelo amor de Cristo que nós vivemos. Ele é o filtro de todas as nossas ações e a direção sobre como devemos viver a nossa vida aqui. O amor é a ética cristã. É Deus nos dizendo e ensinando como devemos viver. Só para a gente perceber como isso é importante no pensamento de Paulo, 1 aos Tessalonicenses 1:3, olha o que ele escreve. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O tripé apareceu de novo aqui, certo? Fé, amor e esperança. E olha que todos esses três, que para nós são muito conceito, né? Fé é conceito, amor é conceito, esperança é conceito. Todos eles têm um correspondente prático. Presta atenção no que o texto disse. É uma fé que trabalha. É o trabalho que resulta da fé. Paulo usa a mesma palavra grega que Tiago usou na sua carta para falar do fé e obras, sabe? Mostre-me a tua fé, eu te mostro a minha fé pelas obras. Porque é o meu trabalho, é o meu jeito de agir, são as minhas ações. São os frutos que eu dou, que mostram a origem da minha fé, a qualidade da minha fé. A mesma coisa para o amor, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles têm um correspondente prático. Trabalho, o esforço e a perseverança. Em segundo lugar, Jesus é apresentado por Paulo como sendo a verdade do Evangelho. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O que é este Evangelho? No que consiste esse Evangelho que vai frutificando e vai crescendo por todo o mundo? O Evangelho, gente, nada mais é do que a história de Jesus Cristo.
O Evangelho é uma narrativa. Jesus veio ao mundo, ele ensinou o que ele ensinou, trouxe a nós o reino de Deus, falou para a gente sobre esse reino de Deus, falou sobre o futuro do reino desse Deus, nos ensinou como viver no reino de Deus, e ele morreu, e ele ressuscitou, e ele ascendeu aos céus, e ele prometeu que voltaria para nos resgatar. Isso é o Evangelho, é uma narrativa. Simples, não? O mais interessante é que toda essa narrativa tem a ver com você. Não é só sobre Jesus. Sabe por que essa narrativa tem a ver com você? Porque essa narrativa tem efeitos salvíficos. Você é salvo, você é salva por meio dela. Então essa história do Evangelho é a tua salvação. É Deus te dando a notícia de que, olha, essa é a história por meio da qual você pode alcançar a salvação. Creia nessa história. Creia no meu filho, creia em Jesus. Creia no que ele veio fazer nesse mundo, no que ele ensinou, na sua morte sacrificial, na sua ressurreição para uma nova vida e nova criação. Creia nisso e você encontrará salvação. Sustente a sua vida dentro dessa história e ali você encontrará salvação. Você não precisa de nenhuma outra narrativa, de nenhuma outra esperança, de nenhuma outra fé, e muito menos dos nossos conceitos deturpados de amor para vivermos. Precisamos apenas da fé, do amor e da esperança provenientes da verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é uma pessoa, um ser histórico, Jesus de Nazaré. Ele é a verdade do Evangelho. Por essa razão, a vida de um cristão e de uma cristã consiste em ouvir e entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Se o Evangelho é uma narrativa testemunhada nas Escrituras, o que já está sendo esperado de você e de mim? Que a palavra de Deus seja o livro mais importante da nossa vida. Que você se dedique diariamente à leitura e ao estudo e cada vez conheça mais o que esse Deus fez na história e o que Ele tem a te ensinar por meio da palavra dEle. Então, o que é um cristão que não lê e não estuda a palavra de Deus? É a mesma coisa de uma pessoa que acha que pode comer e beber uma única vez e viver o resto da vida com aquela única alimentação. Não é possível. A gente sabe que não é possível. E em terceiro lugar, Paulo nos fala como o Evangelho, como um conhecimento a ser adquirido, mas também a ser desenvolvido. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é uma frase que eu quero destacar mesmo. Sabe por quê? Porque a gente vive num tempo onde conhecimento e informação são coisas tão populares. Você tem acesso a um universo de informação e de conhecimento na ponta dos seus dedos aí no seu smartphone. São coisas tão populares. Recebemos tantas informações e formamos o nosso conhecimento a partir de uma miríade de informações que a gente recebe. Buscamos conhecimento em tantos lugares, em tantas coisas, sobre pessoas, sobre a nossa atividade profissional, sobre nossa formação acadêmica. Buscamos conhecimento, isso faz parte da vida humana. Mas qual é o conhecimento a ser buscado? É o conhecimento da vontade de Deus. Este conhecimento é o que deveria tomar a maior parte dos seus esforços, e não o que sobra dos seus esforços. Qual é a diferença? A gente inverte a coisa. A gente busca tantas outras coisas, e o conhecimento de Deus, o conhecimento da plenitude da vontade de Deus, é aquela parte da agenda que a gente faz se sobrar tempo. Daí é que não dá para viver desse jeito, né? Não tem como. Como é que eu vou conhecer a plenitude da vontade de Deus
me limitando a ter um momento de encontro com a Bíblia quando o pregador lê o texto aqui no domingo de manhã ou no domingo à noite. Impossível. Isso é uma busca para a vida. Isso é uma busca para a vida. É o conhecimento da vida. É o conhecimento que vai te levar à sabedoria de vida. O conhecimento pleno da vontade de Deus é o que vai te fazer uma pessoa melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, filho, pai melhor, profissional melhor. É o conhecimento de Deus, é o conhecimento da sua vontade. É isso que vai mudar todas as outras coisas. Paulo também destaca nesse texto, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus novamente e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Que coisa linda! O nosso objetivo é crescer no conhecimento de Deus, porque crescer no conhecimento de Deus traz resultados, traz o fortalecimento da nossa vida, traz o fortalecimento da nossa fé, traz para nós a perseverança, traz para nós paciência com alegria, traz para nós a gratidão a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Quando nós não temos o conhecimento de Deus, a nossa vida é cheia de incertezas, de inseguranças, que qualquer desestabilidade na nossa vida, na nossa história, nas circunstâncias, na família, na igreja, na cidade, no país, qualquer desestabilidade afeta a gente diretamente e as nossas estruturas são abaladas. Quando nós não temos o conhecimento de Deus, quando nós não estamos firmados no Evangelho de Jesus Cristo, tudo o que acontecer ao nosso redor afeta as nossas estruturas. Mas se crescemos no conhecimento de Deus, somos fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham a perseverança, para que sigam em frente, para que não desanimem por causa das circunstâncias. Lembra que quem está escrevendo isso é um preso injustamente. E ele está me ensinando sobre perseverança. É um preso injustamente me ensinando de paciência com alegria. Você entende o poder transformador do Evangelho? Não são as circunstâncias que vão afetar a forma como eu vivo a minha vida. Não são as circunstâncias. Eu permaneço firme, permaneço inabalável, porque eu estou firmado no conhecimento de Deus. Porque eu conheço esse Deus. Lembra da palavra do Senhor para lá em Oséias? O meu povo perece, o meu povo sofre. O meu povo vive as duras penas. Sabe por quê? Não é porque as circunstâncias estão ruins. É porque não me conhece. O meu povo sofre, está instável. O meu povo, lembra disso? Ele não está falando do mundo. Está falando do povo dele. O meu povo perece, sofre, vive triste, vive com medo, desesperado. Sabe por quê? Não é porque as circunstâncias sociais estão ruins. Não é porque a gente entrou em crise econômica. Não é porque eu posso perder o emprego. O povo perece porque não conhece a Deus. Essa é a palavra de Oséias. Meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento é relação com esse Deus. É intimidade com esse Deus. É entender que o Evangelho é um conhecimento a ser adquirido e desenvolvido por nós ao longo da vida. Porque quanto mais conhecermos do Evangelho, quanto mais conhecermos da graça de Deus em toda a sua verdade, mais firmes estaremos no conhecimento da plena vontade do nosso Deus. E por fim, nada se compara ao que já alcançamos.
por que a gente não precisa de mais nada? Por que qualquer acessório que a gente quiser colocar na nossa fé não é só desnecessário, mas é prejudicial? Por quê? Porque nada se compara àquilo que a gente já alcançou. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que filosofia, que ideia, que visão de mundo, que ideologia pode garantir para você que os seus pecados estão perdoados? Que líder, que partido, que pensador, que autoridade pode dizer para você: teus pecados estão perdoados? Jesus Cristo pode. Porque Ele deu a vida dele por você numa cruz, para poder chegar para você e dizer o seguinte: teus pecados estão perdoados. Sabe o que isso significa? Que Ele te libertou. Sabe o que isso significa? Que a morte não tem mais domínio sobre você. Se os teus pecados foram perdoados, você já não tem mais por que temer a morte, porque a morte não é o seu fim. Se os teus pecados são perdoados, você não precisa viver uma vida de morte antes da morte chegar na sua vida. Porque você pode viver vida plena e abundante aqui e agora, porque os seus pecados foram perdoados. Porque você foi liberto. Se os seus pecados foram perdoados, significa que você tem um relacionamento com Deus restaurado por meio da cruz de Cristo. Se os seus pecados foram perdoados, significa que o pecado já não domina mais vocês. E que houve uma mudança de governo. Antes, nós éramos governados pelas trevas, por tudo aquilo que é contrário a Deus. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. 1 João 5. Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso significa que houve uma mudança de poder. Aquele que exercia poder sobre a sua vida e determinava o seu destino era o pecado, que era exatamente o problema que os colossenses estavam entrando. Aquele poder que governava a sua vida e determinava o seu destino na morte e na sepultura foi vencido na cruz do Calvário. Porque agora você está transportado e vivendo no reino do Filho amado, reino de luz, em quem nós temos a redenção, em quem o nosso destino foi alterado. E o nosso destino não é mais a sepultura, mas o nosso destino é assentados ao redor da mesa do Cordeiro e nos banqueteando com Ele por toda a eternidade. Esse é o nosso destino. Comendo do seu pão e bebendo do seu vinho, desfrutando da sua comunhão por toda a eternidade. Esse é o nosso destino. Se você, se eu, fomos transportados do domínio das trevas para o reino do Filho amado, para o reino de luz.